Olá, amigos. Nosso entrevistado de hoje é o nosso velho conhecido Francisco Pérez Soares, né? O Chicão. Chicão, que é um cara eclético, fala de todo tipo de assunto. Hoje nosso assunto aqui é energia. Chicão, mais uma vez, prazer ter aqui no nosso programa. Opa, Wagner, que bom. E para a gente variar um pouco, vamos falar de energia, que é o segundo assunto que eu mais gosto de falar depois de trânsito. Né? E que você domina muito, né? Tudo é movimento de elétron, de carro, essas coisas que movimentam em um canal, é conosco mesmo. Né? Bom, na sua formação, o pessoal de casa entender, a sua formação é engenharia, né? Eu sou graduado em engenharia elétrica, tenho um mestrado em energia e ambiente e tenho 2 especializações na área de trânsito. Gestão de trânsito e psicologia de trânsito. Só para eu entender, por que você nunca foi diretor do Detran aqui no Maranhão? Já fui interventor, né? Interventor. É verdade, é verdade. Na época daqueles veículos da Euromar. Sim, lembro. Que teve aquela tensão entre o executivo e o judiciário, que o judiciário obrigou o executivo a fazer o emplacamento, mesmo que de forma complicada, porque não era uma operação contábil perfeita, né? Tinha uma fraude mercantil, né? Vamos dizer assim. Sim. E aí, naquela época, a gente teve que fazer uma intervenção no Detran para impedir que ele nomeasse sob força da decisão judicial. Mas foi um problema superado, as pessoas foram punidas, né? Cada um. Mas foi um case assim que teve uma repercussão nacional. Vamos lá, vamos falar de energia. Bom, tudo que se move hoje, né, no mundo tem algo a ver com energia. Aqui onde nós estamos, por exemplo, o estúdio tem energia de tudo que é jeito aqui. Iluminação, câmeras, né? Tudo é energia. Frio, ar-condicionado, tudo baseado na energia. E Chicão, nossa energia, na minha visão, é cara. Na sua visão, isso é caro ou é o valor devido? Olha, Wagner... Isso de um modo geral. No Brasil, não é, há uma celeuma em relação a isso. A energia brasileira é muito cara. Não é? Isso aí é um consenso. Os técnicos, os consumidores, a indústria, o comércio, o serviço público, todo mundo reclama. E é verdade, a energia brasileira é cara. Apesar do Brasil ter uma engenharia muito boa na área de geração de energia, transmissão de energia e distribuição de energia. Sim. Que é o tripé que faz com que a energia chegue até o consumidor final. Ocorre o seguinte: a tarifa de energia, ela tem muitos agregados. Então, para simplificar, eu poderia dizer o seguinte: a maior parte do que está na tarifa não diz respeito à geração, à transmissão e à distribuição. Diz respeito aos encargos setoriais, aos custos financeiros do sistema e os tributos, que são muito altos. Então isso pesa demais. Isso a gente encontra não só na energia, né? A gente encontra em tudo, né? Em tudo que a gente tem hoje. Mas na energia é muito mais alto? É muito mais alto por um fator muito interessante. Depois que o sistema elétrico foi privatizado, lá por volta de 98, né, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela começou uma ação muito focada nesse gerenciamento, na fiscalização, na regulamentação do setor. Né, uma atividade... Isso encarece o produto? Não por isso. Mas ela, com essa rédea curta no sistema, ela tornou o sistema muito eficiente. Entendi. Então, o sistema elétrico brasileiro hoje é muito eficiente por conta desse controle rígido da ANEEL. E é um sistema que arrecada muito bem. Antigamente, antes da privatização, as pessoas deixavam de pagar, dificilmente a companhia cortava. Aí, se cortasse, você tinha um amigo lá, deputado, e mandava religar. E hoje não tem mais isso. Então, é um setor que arrecada muito. Ora, se o setor arrecada muito e bem, o que é que o governo faz? Aqui é uma fonte de inesgotável. Então, o governo pega carona e lança na nossa fatura. Mas deixa eu entender. Tributos, encargos, que não são tributos, são encargos. Mas veja bem, Chicão, é uma coisa que eu debato muito aqui. Quem paga para gerar essa energia? Não somos nós? Nós pagamos tudo. Nós pagamos para gerar, para transmitir e para distribuir. E depois para usar?
Pois é, a distribuição é que vem a conta do consumo, né? A energia precisa chegar até mim. Não, eu estou falando de duas coisas, de duas distribuições. Uma, a gente paga para gerar, montar aí uma termoelétrica, Certo. uma hidrelétrica, tal. Claro, porque nós é o que vamos arcar com esses investimentos. Investimentos. Nós temos o segundo, que é a transmissão, que são as linhas de transmissões. Que nós também pagamos Então a por gente ela. paga também. Aí a gente paga por uma segunda, porque eu estou falando de linha de transmissões de alta potência, que vem de longe, que isso é caro. Aí eu vou falar agora de uma segunda linha de transmissão, que é a da rede local, aqui os Que postos chama aqui. distribuição. A distribuição. Mas aí eu já tenho uma quarta que a gente paga de novo, que é o seguinte. A gente paga bandeira amarela, bandeira vermelha, um desastre não sei onde, parou de chover, a gente paga de novo. Então, deixa eu explicar. O mercado de energia ele é um pouquinho complexo. Né? Se você pegar de 100 brasileiros, talvez um entenda mais ou menos. Sim. Né? É o que a gente está tentando explicar para o povo de casa aqui. Exatamente. Olha, eu estou nesse setor há muito tempo e tem hora que a gente ainda fica confuso. É difícil. Não é à toa você pega um juiz que julga uma questão, ele não sabe nem o que ele está julgando. Porque não é porque não. É porque é complexo. É porque a mesmo. matéria é complexa. Né? Eu costumo brincar que tem algumas coisas que contrariam a lógica, a intuição, o bom senso. A energia é uma delas. A gente tem coisa no setor de energia que a gente não acredita. Né? É como assim, às vezes, a mãe chega para o filho, o aviador, e dá um conselho para ele. Meu filho, voe bem devagar e baixinho. Esse é o pior conselho. Mas a mãe, ela está crente que aquilo ali vai fazer bem, é um conselho bom. Sim. No setor de energia, a gente tem aquelas pessoas que são curiosas e que elas dão palpite, mas elas dão não é por maldade não, é porque elas acham que aquilo é o melhor que ela está vendo. Por exemplo, essas pessoas não acreditam que as distribuidoras façam campanha de economia de energia. Sim. Cara, como que uma distribuidora vai querer vender menos energia se ela vive da energia que vende? Isso é uma verdade quase absoluta no Brasil. Verdade. Quem está me ouvindo agora, o Chicão, está louco, falando que não é assim. Não, não é. As companhias distribuidoras, aqui no Maranhão Equatorial, antiga Semar, não ganha dinheiro pela energia que vende. Ué, ela distribui de graça? Não, ela é remunerada. Não pela energia. Porque para você dizer que alguém vende uma energia, ela tem que comprar por um preço, colocar um plus e revender. E aí ser comissionada. Não Semar é assim? faz isso? Não, zero. A Semar é remunerada pelos postes, pelos transformadores, pelos fios, pela chave seccionadora. Esse patrimônio que ela investe para manter né, a Agência Nacional... Mas peraí, Chicão, mas aí eu fiquei confuso agora. Vamos. Fico muito confuso. Sabe por quê? Quem paga isso somos nós. Quem paga isso... Nós pagamos tudo. Quem paga isso somos nós. Nós financiamos, sabe por onde? Em fundo perdido, lá da Sudene. Vamos lá. Dos bancos, do próprio BNDES, que é praticamente a fundo perdido. Paga só valor. Nós estamos pagando tudo. Nós, Sim. consumidor, pagamos. Sim. Então a gente paga 5 vezes. Não. Porque é o seguinte, o bem, o equipamento, ele deprecia. Sim. Então, quando você faz um contrato desse aí com uma distribuidora de 20, 30 anos, aquele bem, por exemplo, um bem que deprecia em 5 anos. Você tem que renovar. Ele tem que... Então, no período que existe uma concessão, a Semar, ela se apropria daquele patrimônio como se dela fosse, e gerencia, e cuida para que ele seja reposto. Tanto é não que se eu colocar se poste amanhã, aqui na minha casa, esse poste eu tenho que passar para a Semar. para ela poder fazer manutenção. É igual Esse a é que o povo não entende. É igual a Caima com os poços, né? Claro. Então, assim, Cavou o poço é da Caima. se a Equatorial amanhã sair do Maranhão, por um motivo ou outro, esse patrimônio ela não leva, ela não arranca os postes e o fio transformador. Mas ela vende para alguém. Não. Ela já foi remunerada. Ela é remunerada pelo tamanho do patrimônio. Não é Aquele lá patrimônio. hoje, A o patrimônio é privatização. Exatamente. A empresa tem uma gestão privada Sim. do patrimônio, mas aquele patrimônio ele não público. pode levar com ele. Você não imagina se o Maranhão ficar sem postes. Não, eu Entendeu? entendo, mas ele vai vender para alguém com um valor absurdo. Não. A Semar comprou, quando a Semar, que
entrou aqui Equatorial. no... Não, a época a SEMAI, em 2000 e pouco, a gente estava sob uma intervenção. A empresa que atuava aqui no Maranhão era a PPL, a Pennsylvania Power Light. A Pennsylvania Power Light vendeu todo o direito dela da concessão por $1, porque ela estava totalmente endividada. Sim. Né? Mas não é o caso da Equatorial. Não, hoje. a Equatorial está indo muito bem, é uma empresa conceituada. Hoje ela atua no mercado do Maranhão, do Piauí, do Pará, Alagoas, Rio Grande do Sul e também agora adquiriu recentemente o Amapá. Então é uma empresa pujante, que vem crescendo, né? Mas O Amapá, já depois dessa confusão agora? Como? Foi depois dessa confusão do Amapá que ela pegou o Amapá? Depois daquele apagão no Amapá ali? Bem recente agora. Então, Wagner, como o mercado é muito complexo, porque as regras são complexas, né? O mercado de energia, ele hoje é muito mais fácil de ser entendido pelos juristas que se dedicam a esse tipo de análise, porque é muita regulamentação, muita lei, do que propriamente pelos engenheiros, né? E a gente aqui se limita a saber que o preço é alto, que você tem que pagar todo mês e que se você não pagar, corta a tua energia, né? E depois te cobra uma taxa para você religar. Exatamente. Aí você paga como usuário do serviço. Mas depois eu vou te fazer uma pergunta aqui, a gente vai para o intervalinho. Eu vou deixar no ar aqui 2 perguntas para a gente conversar. Primeiro, você falou que a SEMAR é a gestora, ela não é a dona dos equipamentos. Mas ela coloca o medidor na minha casa. Sim, porque ela tem que faturar a energia que entra na tua casa. Pronto. E ela está me consignando esse equipamento. Uma consignação. Leva para eu usar e eu poder gastar energia, né, e pagar por esse serviço. A SEMAR pode simplesmente chegar lá, desligar minha energia sem me avisar. Não, peraí, antes de você responder, que eu vou responder no próximo bloco. Desliga, né, desliga minha energia. Bum, vou trocar o medidor porque eu decidi trocar o medidor. E a outra pergunta para o segundo bloco. Tarifa de energia que a gente paga, que tem todos esses encargos aí, que você já citou mais ou menos. Essa tarifa, se você tivesse uma energia solar, você pagaria mais ou menos com relação à tarifa de energia hoje. Entendeu o que eu estou perguntando? Sim. O custo e o benefício disso. Já, estamos conversando aqui com Chicão, né? Nosso Francisco Pérez Soares, que é especialista também em energia. Já estamos de volta. Fazer compras com tranquilidade é muito bom. Agora a Reveste tem um estacionamento amplo e seguro para você focar no que importa, seus projetos. Além disso, você conta com a nossa logística e um incrível mix de produtos para marcenaria e construção a seco. Você também pode aproveitar nossa entrega em até 24 horas. A Reveste leva seus sonhos a sério e sua segurança também. Pode confiar! De volta com o programa Personalidade, conversando hoje com Francisco Pérez Soares, o nosso Chicão Soares. Chicão, você hoje está em Brasília, né, trabalhando no governo do Distrito Federal. Né? Exato, lá com o governador Ibanez Rocha, na Secretaria das Cidades. Muito orgulho, muito satisfeito em Brasília. Legal Estou de férias aqui de férias, né? Legal que o governo do Distrito Federal reconhece o seu valor, né? E aí te convida para trabalhar lá. É uma honra para mim, né? Já há 2 anos em Brasília, já estou na 2ª secretaria, cheguei lá como subsecretário de Desenvolvimento Social. Sim. E agora estou na Secretaria das Cidades, lá, junto com o secretário Valmir Lemos, né? Fazendo um trabalho bem interessante lá em Brasília. Maravilha. Vamos tratar de volta, eu deixei a pergunta no ar, ele me colocou para a gente aqui que a SEMAR não é dona desse equipamento, ela administra isso e ela tem que repor e tal. Mas ela não pode chegar na minha casa, ela vai colocar o medidor na minha casa, ela não pode chegar na minha casa e simplesmente desligar, ou na minha empresa, desligar tudo e trocar o medidor sem avisar com antecedência isso. Pode? Olha, não pode. Existem normativos da Agência Nacional de Energia Elétrica que
que as distribuidoras elas seguem critérios para fazer desligamento, para fazer alguma averiguação de suposta irregularidade. Os serviços essenciais, por exemplo, nem pensar. Desligar sem avisar, nem Por pensar. exemplo, se você tem na sua casa um paciente que usa home care, ela não pode realmente desligar, porque são equipamentos que se você desliga, a pessoa vai morrer. Sim. Então, existem situações especiais, né, peculiares. Agora... Uma televisão, por exemplo, que é um serviço essencial. Tanto é que a gente provou agora na pandemia que não podia desligar a televisão porque esse serviço é essencial. Isso. Pode desligar uma televisão sem Não, avisar antes? O bom senso recomenda que não uma TV, mas Já nem um aconteceu aqui consumidor. comigo. Mas nem um consumidor. Eles desligaram aqui para trocar o medidor sem avisar. É. E eu fui para a justiça e perdi. Olha, uma beleza isso, né? Nós temos aqui no Maranhão, na nossa concessão, quase 3 milhões de consumidores. Né? Setor público, área rural, indústria, comércio, serviço público. E realmente há que se imaginar que no trato disso, alguns absurdos acontecem. Né? Então, aquelas anomalias que fazem parte. Né? Acontece. Erro de faturamento acontece. Né? Agora, todo o dispositivo regulamentar que está consolidado é em favor do consumidor. Logicamente, quando você se sentir ofendido, você vai buscar o remédio jurídico na via judicial. Aí recai naquilo que eu falei no começo. Mas e os juízes entendem direito? Os promotores... Na verdade, Você sabe que hoje até o defensor público, ele entra nessa área. Então é difícil acertar. Ó, nesse meu caso específico aqui, um juiz disse assim para mim, a SEMAR jamais pode retirar o medidor, ou trocar, desligar qualquer coisa sem avisar com antecedência. O correto é avisar com antecedência. Aí o juiz seguinte, né, daqui a um ano depois, outro juiz foi julgar. Disse, não, perfeitamente, o equipamento da SEMAR, ela pode fazer o que ela quiser, a hora que ela quiser. Aí eu perguntei para o juiz, né, um juiz muito conhecido aqui do Maranhão, eu perguntei, doutor, se na sua casa sua mãe estivesse lá, né, com um serviço de home care, por exemplo, e precisasse de energia, e a pessoa toca uma vez na sua casa, ninguém atendeu, ele vai lá e desliga, quebra o cadeado do medidor, troca o medidor lá e passa meia hora, e aí? Não, mas aí não pode, ele falou para mim. Eu digo, mas não pode na sua casa porque você é juiz? E na minha pode porque eu sou o Zé Ninguém? E aí eu perdi, talvez por ter falado desse jeito com o juiz, perdi. E tive que ainda pagar multa para a SEMAR. Mas, graças a Deus, a gente está dentro de um ponto fora da curva. Não é? Eu espero que não aconteça com todo mundo, porque isso é realmente complicado. Wagner, no setor elétrico, nós que estamos aqui do outro lado do balcão, a gente tem que escolher qual é o chapeuzinho que a gente está usando. A gente é consumidor, porque a gente usa a energia. Sim. Né? A gente é um usuário, que é diferente do consumidor, porque a gente usa os serviços da energia. E a gente é o contribuinte. Antigamente, no modelo que nós tínhamos antes do processo privatizatório, de privatização, não havia muita diferença entre... Nós éramos contribuintes, acabou. Na pior solução, a conta ia para o contribuinte. Como? Eu vou dar um exemplo. A distribuidora SEMAR tinha um débito gigantesco por inadimplência, por furto, por perdas técnicas, perdas não comerciais. E aí, quando chegava no final do ano, o balanço da empresa não fechava, porque a empresa teve muito mais despesa do que receita. Aquilo ali era resolvido por uma canetada do governador, já que a SEMAR era uma empresa pública. Sim. Quando o governador diz, eu boto o que falta para a empresa, porque eu não posso ficar sem energia, sim, quem é que estava sendo penalizado? O povo. O contribuinte. Do mesmo jeito. E o contribuinte, às vezes, não tinha um medidor, porque até antes do governo Lula, no programa Luz para Todos, nós tínhamos no Maranhão, na área rural, 400 mil residências sem energia elétrica. Então, nem tinha. Ele estava contribuinte, ele é contribuinte, mas não era consumidor. Sim, então, entendi. É muito injusto quando a gente coloca a conta no contribuinte. Hoje não. Hoje o Maranhão, 99% do Maranhão está com acesso à energia elétrica. Nós somos um estado universalizado em acesso à energia elétrica. Vamos lá. Então, agora, hoje, quando
tem um desequilíbrio, aí a ANEEL diz, olha, chegou a hora da revisão e do reajuste. Agora, quem paga não é mais o contribuinte, são os consumidores. A revisão é de quanto tempo? A revisão, ela ocorre dentro de um ciclo que a gente chama o ciclo tarifário, não é? A SEMAR, por exemplo, agora, a última foi há 4 anos, agora em agosto está concluindo o ciclo tarifário. Nós vamos ter uma revisão. A equatorial, né? A equatorial, a antiga SEMAR equatorial. Uma marca muito forte, né? A gente sempre está falando de SEMAR, mas é Equatorial, Maranhão, Distribuição de Energia. Sim. Né? Então, nós estamos agora tendo. E essa revisão tarifária, eu que participei da audiência pública da ANEEL, como consultor do Conselho, a gente viu que o impacto que nós vamos ter agora em agosto e que deve ser anunciado pela Agência Nacional dia 25, vai ficar em torno de 10% para o grupo A de alta tensão, que vai pegar os industriais e os comerciantes. Para o grupo residencial, esse impacto é menor, em torno de 5%. Então nós vamos ter, nessa revisão, já está alto, vai a mudança na tarifa, mas a tarifa é a tarifa, não é? Bandeira é outra história. Eu vi manchete agora do Jornal Imparcial, garrafal, dizendo que a tarifa de energia ia aumentar 52% por conta da bandeira vermelha. Bandeira vermelha não faz parte da tarifa. Bandeira vermelha, bandeira amarela, é um sinal econômico que entra na fatura. Que ele entra quando os níveis dos reservatórios, quando a gente entra numa crise hídrica como agora... Isso é pago diretamente para o governo? Não. A bandeira, a vantagem da bandeira é que ela entra e sai. Se o reservatório amanhã der uma chuva espetacular e o reservatório chegar no nível, a bandeira no mês que vem some, fica verde. Mas se esses valores da bandeira é pago para quem? Não. A gente paga para a SEMAR porque vem naquela conta. Tá? Então deixa eu explicar. Mas quem é que arrecada esse dinheiro? O governo federal? Claro, a SEMAR só fica com a parte da remuneração dos ativos, que é em torno de 20%, 22%, 24%. Não é? Mais de 60% é encargos e tributos. Então, o que acontece no Brasil é o seguinte, nós temos um órgão chamado OMS. É complicado. Antes de você explicar, deixa eu te falar. Por exemplo, eu vi um tempo atrás, a SEMAR comprava essa energia a 22 centavos e vendia a 65, fora os encargos. Como é que ela não ganha dinheiro com isso? Não ganha, porque o dinheiro da compra da energia é repassado para os geradores. Então, na tarifa de energia, você tem o valor da compra da energia. O problema é que a energia que você compra antecipadamente, ela muda aquele perfil. Para isso tem um órgão chamado ONS, Operador Nacional do Sistema. Se os reservatórios das hidrelétricas estão baixando, o operador não pode dizer lá para a hidrelétrica, olha, despacha energia para o sistema, energia barata, porque é água, né? Movimenta a turbina. Aí ela não tem água, o que ela diz? Vai para diesel, termoelétrica. Olha, queima diesel. Aqui do Maranhão nós temos, em Miranda, uma termoelétrica diesel. Aqui no Itaqui nós temos uma carvão. Em Santo Antônio, em Capinal do Norte, nós temos o maior parque termoelétrico a gás natural da América Latina, que é uma energia mais barata do que o carvão mineral, mais barata do que o óleo, mas é térmica. E menos poluente. É cara. Sim. Então, se eu estou recebendo energia hídrica, eu estou pagando menos. Então, assim, vamos dizer que o modelo econômico se ajustou para colocar um pacote de energia hídrica. Aí o reservatório baixa. Essa crise hídrica vai precisar ter uma compensação para eu poder botar o despacho térmico. Aí é que entra a bandeira. Entendi. A bandeira ela é um sinal para dizer o seguinte, olha, Wagner, dá uma segurada aí no freio, porque a energia está cara esse mês. Tu vai desligar o ar-condicionado com mais frequência, não vai ficar abrindo a porta da geladeira, quem tem essa mania, a gente está meio assim estressado, abre a porta da geladeira e fica pensando na vida, né? É verdade. Liga o ar, desliga, deixa na hora de produzir calor para passar roupa, deixa
tem tudo um volume aberto. adequado. Sim. Aquelas regrinhas básicas para a gente economizar. Por quê? Porque realmente é o seguinte, como é que entra a tarifa vermelha? Antes, Muito consumo. para cada pacote de 100, né, quilowatt-hora, eu estava pagando alguma coisa em torno de R$ 6,25. Sim. Agora, como o reservatório baixou para o nível pior, lembra de 2001, Sim, com o relacionamento sim, do sim. Fernando Henrique Cardoso? Tá pior agora? Piorou, está mais baixo do que naquela época. Então, eu preciso segurar a energia hídrica e botar a térmica. Então, isso teve uma repercussão, um impacto negativo na bandeira de 52%. Não quer dizer que é a tarifa, porque a tarifa, eu acabei de dizer, vai aumentar Sim, apenas entendi. 10. Mas você junta a tarifa, junta a iluminação pública. Muita gente acha que a iluminação pública que está na fatura da SEMAR. Aquilo vai para quem? Pra gente. Para a prefeitura. A prefeitura aqui. Que A arrecada. SEMAR arrecada para a prefeitura. Por que a prefeitura não arrecada? Porque ela não tem máquina para arrecadar eficiente como a companhia. Aí ela paga uma taxa para a De companhia arrecadação. fazer o que ela não está fazendo. Mas é uma taxa que a SEMAR resolve lá. E a prefeitura, ela tem prerrogativa para dizer quanto é que você paga de iluminação pública. É uma contribuição. E eu te digo de antemão, a contribuição de iluminação pública em São Luís é muito ruim, é injusta, É alta, é se paga enviesada. muito por uma iluminação Precisa, o prefeito Braide precisa sentar com a equipe dele que toca a área de energia, reformular isso numa mesa redonda, colocando comerciantes, empresários, representantes de consumidores residenciais, porque está injusto isso aí, muito injusto. a E gente isso não pesa. E a gente não pode mais pedir para tirar, viu? É lei agora. Bom, eu deixei uma outra pergunta aqui, vamos deixar para o próximo bloco, sobre energia solar. E eu vou incluir nesse pacote energia eólica, que é a energia do vento, que aqui em São Luís é muito complicado a gente ter. Mas a energia solar é fácil, né? Porque a gente tem aí pelo menos 6 meses que sol abundante, né? 6 meses chove, mas também gera, né? Mas eu quero que você me faça esse paralelo entre essa energia, o custo dessa energia que a gente paga hoje e esse paralelo da energia solar, porque o que eu ouço muito é energia solar é muito barato, mas a gente vai comprar, é muito caro inicialmente, né? Então eu quero conversar com você, eu sei que você é conhecedor desse assunto também, no próximo bloco aqui. Fique aí, vamos conhecer um pouquinho mais sobre energia solar, energia eólica. Já já. Você já imaginou nossa vida sem o servidor público? Sem a garantia dos direitos da população, sem o conhecimento dos professores, sem a proteção para nossas famílias, sem a preservação do meio ambiente? É o servidor público quem faz tudo isso. Mas estão tentando destruir esse trabalho, mantendo privilégios para os mais ricos e cortando direitos dos mais pobres. Diga não à reforma administrativa. De volta com o programa Personalidade, conversando hoje com Francisco Pérez Soares, o Chicão. Chicão que é engenheiro eletricista, né? Engenheiro e entende de várias energias, né? Inclusive agora vamos falar de energia solar e energia eólica. Chicão, vamos fazer uma comparação. Energia, a gente fala muito hoje, eu sou um defensor da energia solar, porque eu acho que é uma energia limpa, você não tem esse custo de você ter, acabar com um rio para fazer uma hidrelétrica, você não tem como queimar carvão ou queimar óleo diesel e gerar isso uma sujeira tremenda para o meio ambiente, né, que são as termoelétricas, né, e as termos e as... Só as que deixam muita poluição. Muita poluição são as térmicas, porque é a partir de um processo de combustão, né? Combustão. Entre as térmicas, a gás natural é a mais limpa. É mais limpa. Então, assim, e são caras. Então, para mim, ele é mais barato. O que eu imagino, eu quero essa tua opinião, Chicão, é que o governo poderia investir, talvez não há interesse, mas o governo investir em energia solar para baratear a nossa energia. Porque se o governo disser o seguinte, eu vou subsidiar aqui para você que gasta aí 100, 150 reais de energia por mês,
subsidiar um sistema para você ter a sua energia, você ia estar pagando 10% disso, R$15 para a companhia poder fazer esse serviço, né? Já que ela não deveria te cobrar porque o equipamento que ela usa é nosso. Está aqui o Chicão explicando para a gente. Chicão, me faz um paralelo sobre isso. Bom, energia vamos lá. solar, energia elétrica. Vamos lá. Energia solar é uma tecnologia que a gente pode dizer que é recente, não é? Em torno dos anos 60 foi desenvolvida para poder colocar o homem na Lua. Sim. Apesar da luz do Sol ser uma luz gratuita que nasce para todo mundo, né? Embora E aí, estão querendo privatizar o sol. pois é, esse é um mito. Esse é um dos mitos que criam, né? Como a história do voe devagar e baixinho. Sim. É um dos mitos que são criados e que, de certa forma, tem uma repercussão ruim, porque oblitera o entendimento do consumidor. Sim. Então, assim, olha, tem gente dizendo hoje para um consumidor, que é o consumidor cativo, que a gente chama cativo, porque ele está preso à distribuidora, ele é prisioneiro da distribuidora, tem um consumidor cativo e tem um consumidor livre. A partir de determinado consumo, ele pode ir para o mercado, gerenciar o risco de comprar energia mais cara ou mais barata. 95% é cativo, não tem jeito, está preso. Então, por exemplo, eu prefiro ser cativo porque a distribuidora gerencia o risco para mim, né? Sim. Mas, enfim, então, esse mercado, tem gente hoje ligando para você o seguinte, olha, você está gastando quanto aí por mês de energia? Aí o cara fala, ele diz, olha, em 5 meses, você investindo isso, 5 vezes o valor do que você paga por mês, a partir do quinto mês você não precisa pagar mais nada. É uma fraude isso aí. Sim. Porque o payback, ou seja, o tempo de retorno, quando eu faço um investimento para substituir a minha energia que eu adquiro da distribuidora, para botar um sistema fotovoltaico, isso de uma forma conservadora. São de 3 anos e meio a 4 anos. Não existe. Qualquer coisa diferente disso é golpe, fique atento. Eu não consigo ter o retorno, o payback do meu investimento com menos de 3 anos e meio a 4 anos. Tem gente falando 5. Sim. Cuidado, pode ser até pirâmide de energia. 5 meses, não 5 anos. 5 meses, 5. Chicão, o custo disso, por exemplo, com o benefício entre fazer, claro, vamos colocar aqui pessoas honestas fazendo esse tipo de trabalho, esse custo entre eu ficar cativo, prisioneiro numa companhia elétrica e montar um sistema eólico ou de energia solar, com as placas... Olha, hoje a resolução da ANEEL permite você, sendo consumidor cativo, você pode fazer o sistema de geração distribuída, que é isso. Eu continuo preso lá na Equatorial, coloco o meu sistemazinho fotovoltaico, essas placas baixaram muito o preço, antigamente, nos anos 60 era uma fortuna. Miudinho, assim, pequenininho. Mas a indústria evoluiu, a demanda aumentou, a economia de No escala, Brasil e continua hoje... caro. Na China, uma de 300 watts custa equivalente a R$150. A questão, aqui chega vai, quase a 1.000. é que nos anos 70, aqui nós tínhamos uma empresa que fabricava a bolacha, o semicondutor, que era a Heliodinâmica, se eu não me engano o nome. Depois a gente parou. Então, hoje a bolacha vem de fora. O Brasil não fabrica mais a bolacha. Então, né, e poderia ser mais barata mesmo, como na China é barato. Mais barato que no Brasil. Então, você faz um investimento, aí você pega, durante o dia que o teu sistema está funcionando, eu pego essa energia e jogo na rede. A rede da Equatorial. Sim. Essa rede vai funcionar como um banco de bateria. Para de noite eu poder utilizar. Porque se eu tiver desligado da rede, de noite eu fico sem energia. Aí eu tenho que botar bateria, que é mais caro. Porque não é qualquer bateria. Tem gente que acha que pode ser bateria de carro. Não. É bateria especial. Não é? São baterias caras, são baterias estacionárias. Então são caras. E de lítio, geralmente. Então, assim, a vantagem que eu digo é uma. É um bom investimento. Vai fechar a janela. Por quê? Porque é uma questão aí técnica da engenharia, não é uma questão política agora, né? Imagine que o sistema elétrico brasileiro é um sistema interligado nacionalmente. Rio Grande do Sul, ao norte, leste, oeste, está todo mundo conectado pelas linhas de transmissão, não é? Essa energia brasileira, em grande parte, ela é uma energia firme. O que é energia firme? Não oscila, não. É aquela energia que eu sei que eu posso gerar.
reservatório hídrico e térmica. Eu despacho e garanto que eu vou. Quando eu boto sol e vento, são energias Depende das que não são intempéries. firmes. Uma nuvem oblitera o sol, uma calmaria para o vento. Então, os estudiosos, ainda não chegamos lá, né? Sim. Os estudiosos dizem que quando numa matriz energética chegar perto dos 20%, ou seja, dentro do meu conjunto eu tiver 20% sendo gerado por sol e vento, vai acontecer um fenômeno que é a perda de sincronismo, ou seja, um apagão incontrolável. Alguém já chegou? Não, a Austrália está ali perto, mas é uma questão que eu te digo, pelo conhecimento que a engenharia está hoje, eu acredito que quando o nível de consumo, o nível de energia eólica e solar na matriz energética vai se aproximando aí dos 10, 15, 20%, a coisa vai ter que dar uma refreada para não correr esse risco. E a solução é muito cara para você harmonizar isso no conjunto, né? No conjunto de geração firme. Então, eu vejo, e sempre disse isso, tem uma janela, ela abre e ela vai se fechando. Como é que ela vai se fechando? As condições para você entrar na geração distribuída vão ficando mais difíceis. Por exemplo, hoje você está desobrigado a pagar as taxas de uso da distribuição, da transmissão, mas daqui a pouco vai ter que pagar. E esse valor vai aumentando. Então, o meu investimento no início, que era praticamente todo subsidiado, porque nós não tínhamos geração significativa, a gente já repara que a ANEEL já está segurando. Por quê? Porque nós tínhamos uma curva de crescimento desses consumidores, que a gente chama prosumidores, né? Que está fazendo isso. Então, se eu for no ritmo que eu estava imaginando, eu vou chegar nesse limite muito antes do que eu imaginava. Então, a política muda. Então, é uma questão muito técnica. Agora, a janela ainda está aberta. Você acha que isso vai... não pode... Não podemos ficar pensando só na energia solar e na eólica, porque isso pode dar um... na minha visão técnica, científica, é 20%. Agora nós estamos ainda muito pequenininho, ainda falta muito. Por isso que eu digo, a janela não vai fechar, mas nós estamos aumentando muito exponencialmente. Tá certo? A gente imaginava que isso é assim, ó, era uma reta. Agora a gente está vendo que é uma hipérbole, assim. Mas, então cara, isso acendeu o sinal vermelho. Eu vejo o mar todo aí, o mar com uma potência gigantesca para se fazer. Fantástico. Energia maremotriz que a gente nem falou. Por que a gente não faz isso para acontecer? Mas a gente não vê muito no mundo isso. Tem aqui no Maranhão, nós temos. No século XVIII tinha uma fábrica aqui de arroz no Bacanga que usava energia maremotriz. Quando a gente fala em energia maremotriz, onde é o estaleiro escola hoje. Sim. A gente acha que energia da maré tem vários tipos. A no Maranhão é energia da maremotriz porque é a variação da maré de altura, 6 metros em média. Isso permite que a maré entre numa área de reservatório e eu faça um reservatório com aquela água, quando a maré está enchendo. Quando ela vaza, eu libero essa água e estou produzindo energia. Os portugueses, no século XVIII, XIX, construíram uma fábrica de arroz no Bacanga para usar essa energia. Era mais inteligente do que a gente hoje. Movimentava mecanicamente moinhos, né? Sim. Existe a energia de onda, que a gente tem, por exemplo, Fortaleza. A COP construiu lá num pia, são 2 boias que quando a onda, aí não é maré, é a onda mesmo, né? Ela sobe, desce, aquilo mexe no pistão, vai comprimindo o gás e gera. É um potencial inesgotável, né? A maré é um potencial. Tem a produção a partir das temperaturas diferentes de superfície e fundo da maré. Isso gera também circulação de líquido que produz. A gente não tem usado. Ainda estamos engatinhando. Não, mas, por exemplo, a gente tem as marés profundas, que é experiência espetacular, né? O Maranhão, muito mais. O Maranhão, eu soube que a Vale estava estudando o potencial de geração maremotriz do Maranhão, que é gigante. Gigante. Olha, esse negócio do Maranhão tudo ser grande e nada funcionar, para mim isso é complicado. Não vejo nenhum governador dizer assim, vou fazer acontecer, né? Não adianta. O potencial do Maranhão é gigantesco para o turismo, não acontece. Não acontece. O Maranhão já foi, né? Já foi o segundo maior produtor de arroz do Brasil. O Maranhão já foi um dos maiores estados industrializados do Brasil. Isso lá
né, no Brasil colônia, Maranhão colônia, digamos assim, era um dos maiores estados do Brasil, né? Nós trazíamos tudo da Índia, vinha direto companhias da Índia para cá, trazendo tudo e levava daqui algodão. Trazia tecido, trazia tudo, levava daqui arroz, algodão, e a gente não tem mais nada disso. A gente é o estado do já teve e tem um potencial gigantesco, mas ninguém... Mas olha, Wagner, eu tive a felicidade de ser subsecretário de Energia do Maranhão, Minas Energia. Te digo uma coisa, quando nós saímos de lá em 2014, o Maranhão era um estado que produzia mais energia do que consumia, um estado exportador de energia. E hoje? Com o nosso... Nós temos hoje no Maranhão uma hidrelétrica de 1.480 Nosso tempo acabou. mega, parque eólico gigantesco, maior complexo termoelétrico a gás, nós temos biomassa, é muita coisa, né? E eu continuo pagando energia muito mais cara. Isso é que eu não entendo. É uma beleza. Temos muito, mas é mais caro para nós. É que nem aqui, gasolina. Nós temos no Brasil muito petróleo. O nosso petróleo é muito mais caro do que que se vende para os Estados Unidos, por exemplo. Para fazer balança comercial, a gente faz graça para os outros. Vende barato, né? E consome caro. Mas só para... Chicão, acabamos. Nas considerações finais... Acabou o nosso tempo. Acabou, que pena. Considerações finais. Vamos Pronto. Rápido, 1 minuto. Pode dizer o seguinte, no Maranhão também contribui para o preço da energia, porque 1 quilômetro de linha que você constrói tem pouca gente pendurada. Então é a baixa densidade. São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, você constrói 1 quilômetro de linha, tem milhares de consumidores, que rateiam o custo. Aqui no Maranhão, ainda essa questão de ser um estado rural, de grandes distâncias entre as populações, baixa densidade, isso contribui também para a nossa tarifa ficar mais alta. Por isso eu digo, aí teria que ter solar, mas teria que ter o custo das baterias. Bom, muito obrigado por você ficar com a gente bateu um papo legal aqui sobre energia elétrica, energia solar, energia eólica, que a gente não tem uma matriz muito forte aqui na nossa ilha, por conta do vento não ser tão constante, né? Nós temos aí nas regiões dos lençóis... As pancadas de vento que são ruins. Rajadas são muito ruins. Lá nos outro lençóis, mito, o cara acha que tem pancada, gera bem. Não, é ruim, prejudica. Obrigado pela sua audiência. E se você desejar mandar para a gente aqui, olha, entrevista fulano, a gente vai atrás. 98237-8028, tá certo? Participe. Obrigado e até o próximo programa Personalidade. Tchau.